Boa noite. Bom, hoje nós vamos dar continuação no nosso assunto de psicologia do trabalho, onde nós abordamos sobre os grupos, né? E a interação e a importância desses grupos para o processo de comunicação e interação, certo? Nós vamos dar prosseguimento. Bom, eu acredito que nós ficamos onde falava sobre a estrutura e dinâmica dos grupos, tá bom? As possíveis vantagens e desvantagens. Bom, essa daqui eu acho que nós falamos já. Nós já falamos sobre isso, certo? Por exemplo, grupos grandes com mais de 12 membros. As vantagens é que se tem mais diversidade de visão e de contribuições, ou seja, a questão do ganho e da interação de trazerem novos assuntos é bem maior por causa da grande quantidade de cabeças pensantes, cabeças pensando, e todos pensando de forma diferente, porque nós temos a nossa própria individualidade, certo? Decisões mais dramáticas ou representativas em relação ao coletivo amplo, certo? Isso termina proporcionando isso. Já em grupos pequenos, com menor que 5 membros, são trabalhos que são feitos, esses grupos, eles terminam desenvolvendo o que eles têm para fazer de forma mais rápida e na tomada da decisão, certo? É a rapidez de fazer e decidir o que vai fazer de forma mais rápido da ação, ou seja, a ação em praticar e terminar o que tem para ser feito é mais rápido, uma maior coesão, ou seja, é mais coesivo o que eles vão trabalhar. Por quê? Porque são menos cabeças pensantes e aí a interação de fechar num único conhecimento no que vai ser trabalhado é mais fácil também. E isso vai fazer com que o trabalho tenha uma maior coesão. Quando nós trabalhamos com um grupo mais diverso, mais amplo, essa coesão é um pouco mais complicada, tá certo? É um pouco mais difícil, porque são pessoas individuais, ou seja, que têm pensamentos diferentes, que têm posicionamentos diferentes. Por exemplo, se eu pedir para que vocês façam um seminário para falar sobre o aborto, se eu pedir para que vocês façam um trabalho falando sobre o aborto, alguns vão opinar que o aborto ele pode ser feito de forma correta, que não vai com as leis humanas ou não vai contra as leis de Deus, e alguns não vão aprovar isso, tá bom? E alguns não vão aprovar. Ou seja, vão ter as pessoas prós e as pessoas contras, certo? E isso termina sendo divergências, certo? E as possíveis divergências, que é o que nós vamos falar agora, né? Bom, no grupo com mais de 12 membros, tem dificuldade para chegar a um consenso e tomar decisões, por conta da grande maioria de pessoas, e essas pessoas, cada um tendo um posicionamento e uma ideia diferenciada. Domínio de alguns membros ou panelas, que são chamados de subgrupos, sempre existe. Algum subgrupo tende a tomar a maior decisão pelo restante do grupo. Sempre existe isso. É como se dizer assim, sempre tem os ativos, os que são bastante ativos, e tem os passivos, que vão simplesmente estar presentes no grupo e auxiliando de forma passiva. Bom, aí eu falei sobre os subgrupos, menor esforço individual e maior folga social. Ou seja, menor esforço de cada indivíduo, porque ele não vai ser obrigado a fazer o trabalho sozinho, tá bom? Mas também uma maior folga social. Ou seja, ele consegue, fora esse grupo de trabalho que ele vai desenvolver, ele consegue ter uma interação social com o meio. Por quê? Porque ele tem espaço, ele tem tempo para isso. Bom, em grupos menores que 5, as desvantagens é menor diversidade entre as pessoas, pensamentos diferentes,
posicionamentos diferentes é menor, tá bom? Ou seja, possa ser que, por exemplo, se fosse um projeto de pesquisa, onde vocês iriam falar, por exemplo, sobre a atuação do tratamento precoce para a Covid, um número de pessoas, se fosse formado com um número de pessoas maiores, como se dizer, ser uma coisa concisa ia ser mais fácil. Ou seja, ia ser mais fácil ter um número maior de pessoas e a partir dali eu pegar a proporção que fala que é melhor fazer o tratamento precoce e o grupo que não faria, que fala que não vai fazer que é pior fazer o tratamento precoce. Ou seja, a partir daí eu pegava a maior quantidade de pessoas que aprovavam o tratamento precoce e entraria com um posicionamento dentro de, por exemplo, um projeto de uma pesquisa. Por exemplo, uma pesquisa epidemiológica, ou seja, qual for o tipo de pesquisa, tá? Menor representatividade em relação ao coletivo, tá bom? Vamos dar continuidade. Eu acredito que eu já tinha falado sobre isso, né? Mas eu não sei. Vamos lá. A coesão, o grau de identificação, motivação, consenso para com os objetivos, visão e normas do grupo. Coesão nem sempre implica em produtividade. Ou seja, um grupo que é coesivo, que consegue ter essa interação de grande quantidade de pensamentos diversos, posicionamentos diversos e ganho de conhecimentos diversos, ele tem, como lá vinha mostrando, ele tem a questão pró, mas tem a questão também contra, certo? Por causa dos posicionamentos. Aí, como fala, o grau de identificação, né, a motivação e o consenso para com os objetivos, visão e normas do grupo. Bom, para aumentar a coesão do grupo, o que é necessário para aumentar a coesão do grupo? Reduzir o tamanho do grupo, ou seja, quanto menor o grupo, melhor a coesão do grupo, tá? Trabalhar a integração dos membros, ou seja, por ser uma quantidade de membros menor, eu consigo fazer com que todos esses membros interagem entre si e façam um processo de troca de conhecimento, tá bom? E aí tem recepção, apresentação, ambientação dos novos membros, aumentar o tempo de convivência dos membros, ou seja, marcar uma reunião semanal ou de 3 em 3 dias, e isso favorece uma maior interação entre esses membros. Reforçar a identidade do grupo. Como é que eu reforço essa identidade do grupo? Criar espaços, símbolos, identidade para o grupo ter uma identidade própria, tá bom? Aumentar os status e dificultar o acesso de novos membros, ou seja, esse membro vai ser constituído de 4 pessoas, ou seja, eu não fazer com que entre novos membros, porque vai trazer um desbalanceamento, ou seja, um membro novo entrando no processo, por exemplo, do meio do trabalho, ele não vai conseguir ajudar esse grupo de forma nenhuma. Ele vai terminar trazendo um problema, uma dificuldade para esse grupo. Bom, diferenciar as características do grupo, nós versus os outros, tá bom? E estimular a competição com os outros grupos. Porque quando a gente tem esse instinto competitivo, mas aquele competitivo saudável, tá bom? Quando nós temos o intuito, esse intuito de competição, a competição saudável, faz com que nós damos mais de nós mesmos para a produção do que nós fomos indicados a fazer. Tá certo? A gente faz com maior propriedade. A gente termina fazendo isso com maior propriedade. Bom, recompensar o desempenho coletivo do grupo. E aí, o líder, ele deve sim recompensar o desempenho do grupo. O líder, ou o próprio líder, ou então o próprio coordenador, quem está coordenando o grupo, certo? Fazer isso, porque é como se fosse uma recompensa
de que o serviço foi feito, o trabalho foi feito, o trabalho esperado, e eles vão receber uma recompensa através disso. São iguais os trabalhadores. Todo trabalhador, ele só trabalha por conta da recompensa. Por exemplo, no final do mês, que é o salário. Tá certo? Bom, pensamento grupal. Quando a pressão da conformidade impede a autocrítica do grupo, inibindo a inovação e visão divergentes. Esse é um problema, tá? São os perigos da decisão do trabalho em grupo. Ou seja, um trabalho em grupo, por estarmos em grupo com pessoas que têm posicionamentos diferentes, utilizam plataformas diferentes, por exemplo, em casos de pesquisa, e isso vai trazer consigo algumas divergências, alguns perigos para esse trabalho, para esse grupo, tá bom? Porque quando a pressão da conformidade impede a autocrítica, ou seja, uma autocrítica, se autoconhecer o grupo e ver o que é que está causando o problema. Por exemplo, a divergência entre os membros, vamos supor assim. Aí dá uma ideia aqui de um caso, tá? Que é o caso de explosão da Colômbia, certo? Por Rubens. São sintomas do pensamento grupal. Forte oposição a outros grupos. Inimigo. Ou seja, você vai tratar o outro grupo como se fosse um inimigo seu, tá bom? E isso não é bom. Vocês lembram que eu falei? A competição é boa, mas a partir que seja uma competição saudável. Aquela competição que não é saudável, ela vai afetar o próprio grupo quanto o outro grupo que você está tendo esse processo de inimizade, certo? Pressão sobre indivíduos críticos e questionadores. Todo indivíduo que é crítico e que é questionador, ele vai desenvolver no grupo alguns desafetos. Isso é normal, isso é de praxe, tá bom? Ilusão de unanimidade, silêncio como consentimento. Ou seja, às vezes, por exemplo, o líder do grupo resolveu que o trabalho vai ser apresentado, por exemplo, no PowerPoint. Só que a maioria do grupo não tem um posicionamento firme, e aí aceitam o que o outro colocou, certo? Ele silencia, ele se auto-silencia. Os componentes se auto-silenciam, como se fosse um consentimento. Eles não aprovam, mas eles consentiram. Voz ativa só dos membros com alto status e poder, que são os líderes, vamos dizer assim, que são os coordenadores, que terminam sendo a marretada final, é o que diz o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Que na realidade isso não deve acontecer propriamente dito dentro disso. Deve haver uma interação, uma troca de conhecimentos, uma troca de informação e entrar a partir daí em um consenso. Bom, dando continuidade sobre esses perigos ainda da decisão de trabalho em grupo, trabalhar com grupos pequenos, encorajar lideranças participativas e não autocríticas, ou seja, a autocrítica, você autocriticar o seu grupo é uma coisa que não é boa para o grupo, tá bom? Ou seja, você deve apresentar melhoras. Como é que eu posso conseguir fazer com que o grupo melhore nessa parte que eu acho que não está certa, certo? Que são encorajar essas lideranças e participativas e não uma autocrítica. Estar pronto para rever valores, premissas e crenças de grupo. Ou seja, às vezes você vai estar num grupo que vocês têm crenças diferentes, premissas diferentes, ou seja, vocês pensam de forma diferente, você tem que aceitar, tá bom? Você tem que aceitar, que é a chamada indulgência. Nós temos que ser indulgentes, tá bom? Recompensar a comunicação, a discussão de problemas, o pensamento divergente e crítico, isso tudo deve ser trabalhado com o grupo e não de forma individualizada. Uso de técnicas como o
o brainstorming, que são reuniões eletrônicas e etc., vários outros, é onde a gente utiliza diversas plataformas que a gente possa ser que não consiga estar de forma física, todos juntos, mas através desses meios de comunicação, através dessas redes sociais, desde o Google Meet, desde diversas outras plataformas, a gente consegue fazer uma interação e, por exemplo, que essas interações possam ser feitas todos os dias, que vai fazer com que o trabalho tenha uma melhor coesão. Focalizar nos problemas e nas soluções. Ou seja, nós não devemos apenas focalizar nos problemas, mas nós devemos focalizar nos problemas e nas soluções. E não nas pessoas, tá bom? Nunca focar nas pessoas. Às vezes você está num grupo que tem uma pessoa que você não tem afinidade. Ou seja, não foque na pessoa, foque no trabalho, foque nas soluções. Evitar a punição pelos erros e apontar a direção certa, tá bom? Evite praticar punições, demonstrar o que é que está errado. Ou seja, você tem que mostrar soluções. Bom, a coordenação de equipes. Quem faz as coisas acontecerem são pessoas de carne e osso, não cargos, títulos ou postos organizacionais. Ou seja, um grupo, um líder de um grupo, o coordenador de um grupo, o diretor de um grupo, o presidente de um grupo, presidente de alguma coisa, o que faz ele ser, o que faz acontecer, o que faz aquele grupo alavancar, andar e acontecer e fazer uma resposta representativa esperada, não é por cargos, não é por questão hierárquica, por exemplo, não é por questão de títulos, tá bom? Vai da própria pessoa. Se ele tiver, mesmo que ele não tenha um mestrado, um doutorado, uma graduação, uma pós-graduação, mas ele consegue lidar, ele consegue ter essa interação com as pessoas, ele consegue fazer com que as pessoas recebam a forma que ele atua, a forma de comunicação, isso vai fazer com que o grupo se desenvolva. Já uma pessoa que tem, vamos fazer suposições isso, tá certo? Uma pessoa X, ele tem vários títulos, mas ele não consegue ter o processo de interação com as pessoas, ele não consegue fazer com que esse grupo interaja e com que esse grupo se desenvolva, tá bom? De que é composto uma equipe? Uma equipe são compostas de pessoas com habilidades complementares, comprometidas, com objetivos, metas de desempenho e abordagens comuns, pelas quais se consideram mutuamente responsáveis. Isso é o que forma uma equipe. Uma equipe é isso. Equipe é uma coisa boa. O nome equipe, o próprio nome já diz. Uma equipe é para que um ajude o outro, tá certo? É uma equipe, é como se fosse equipamentos que vai fazer com que essa máquina ande, com que essa máquina funcione, que ela gere resultados. E uma equipe é isso. São habilidades complementares, são pessoas comprometidas, com objetivos concisos, com metas de desempenhos e com isso umas abordagens melhores. Isso vai fazer com que haja essa interação mútua e o grupo vai andar. A equipe vai se desenvolver. Bom, equipes de alto desempenho. As equipes de alto desempenho, eles sempre têm 100% de objetivos comuns. A maioria tem um objetivo comum. Por exemplo, uma empresa X. O objetivo comum dessa empresa é fazer com que ao final do ano eles desempenhem uma venda em tanto, no padrão tanto, uma quantidade X de vendas, com valores X de vendas. E essas são equipes e elas consigam chegar nesse objetivo. Ou seja, são 100% objetivos comuns, que é chegar nessa meta de vendas. 100% abordagens comuns. A forma de abordagem também são 100% comuns. 100% medidas de desempenhos comuns. 100% habilidades complementares comuns. 100% com responsabilidades comuns.
Essas são equipes de alto desempenho. Eu sei que temos uma grande dificuldade de termos essas equipes de alto desempenho por conta que há interação de pessoas e de grupos, tá? E isso faz com que a coisa tende a ter um pouco mais de dificuldade. Bom, os fundamentos críticos da equipe. Objetivos claros. O que queremos realizar? Tá bom? Temos que ter isso. Atribuições dos integrantes, de quem integra esse grupo, tá bom? São os integrantes, eu li até errado aí. Dos integrantes. Do que precisamos saber para nós sairmos bem, tá bom? O que precisamos saber para que nossa equipe se desenvolva e saia bem? Função dos integrantes. Quem é o responsável pelo e por quê, tá bom? Pelo grupo e por que ele é o responsável. Comunicação. Como informaremos uns aos outros daquilo que precisamos saber? Isso são os fundamentos críticos das equipes. Desafio de liderar equipes de alta performance. Liderar uma equipe de alta performance, ele traz consigo alguns desafios. Por exemplo, estabeleça limites claros. Os limites são claros. Por exemplo, uma determinada empresa que eu dei um exemplo agora. O limite claro é de que até o final do mês a gente faça uma venda de 30 mil, 40, 50 mil. Ou seja, são estabelecidos limites claros. E aquela equipe vai fazer com que esse resultado, com que o grupo chegue nesse resultado, com que a empresa chegue a esse resultado. Diferencie os membros de sua equipe por distintas atribuições. Atribuir o que cada um vai fazer. Ou seja, não deixar os profissionais, as pessoas que compõem a equipe, de forma soltas, jogadas, tá bom? E com que, por exemplo, uma pessoa que trabalhe na faxina não seja preciso e fazer um outro serviço que não é da jurisdição dela, tá bom? Que são a questão de trocas de funções, tá bom? Ou seja, você exercer uma função que não é sua. Ou seja, isso é importantíssimo, tá? Distintas atribuições, das atribuições necessárias para cada um e que eles desenvolvam essa função. Tarefas interrelacionadas, ou seja, que exista e tem que ter tarefas onde a gente vai se relacionar com a equipe. Por exemplo, uma vez por semana haver uma interação entre essa equipe. Por exemplo, uma reunião com que troque informações, como foi feito, como foi a semana, ao longo da semana, o que foi que ficou faltando e o que foi bom, que teve um desenvolvimento melhor e que vocês viram que a coisa andou melhor, certo? Desenvolva a autonomia de sua equipe, ou seja, que sua equipe seja autônoma, que ela consegue ter autonomia daquela equipe, entendeu? Por exemplo, que fulano tal, o serviço para ele fazer é o serviço X, e que ele tem autonomia para fazer aquilo, que ele não precise vir até o líder do grupo e pergunte o que ele deverá fazer. Ou seja, por quê? Porque já foi repassado para ele qual é a atribuição dele. Responsabilidade coletiva. A responsabilidade ele não deve ficar em cima de uma única pessoa. A responsabilidade é do grupo inteiro, é da equipe inteira. Bom, grupos, equipes e times, tá? As definições variadas de autor para autor, certo? Um grupo, uma equipe, um time, é isso, é uma interação de pessoas. As fronteiras entre os conceitos não são definitivas, dependente da intensificação de fatores. Por exemplo, nós temos o grupo, nós temos a equipe, como se fosse subindo. O grupo como se fosse uma coisa menor, uma equipe como se fosse uma coisa mais interativa de um pouco mais de pessoas e o time um grupo bem maior, tá bom? Certo? Mas isso é praticamente a mesma coisa. Equipes, grupos e times são a mesma coisa, tá bom? E isso deve interagir dentro disso tudo uma
vamos botar bem aqui, ó, o grupo, como essa seta vai subindo, vai havendo um aumento do que é esperado pelo desenvolvimento dessas equipes, desses grupos e desses times. Competências complementares, alto desempenho, liderança compartilhada, trabalho em conjunto e sinergia, objetivos comuns, interdependência, integração e coesão. Isso faz com que esses grupos, essas equipes, esses times consigam desenvolver o trabalho e o que é esperado, desenvolver o que foi imposto a eles, o que foi indicado para que eles desenvolvam. Bom, os tipos de equipes, nós temos quanto aos objetivos e nós temos quanto à estruturação, certo? Quanto aos objetivos, nós temos as equipes de projeto, de solução de problemas, de melhoria de qualidade, várias outras também, tá certo? Quanto à questão estrutura, nós temos autogerenciadas, nós temos as multifuncionais, nós temos as interdepartamentais, nós temos equipes virtuais e etc. Bom, criando equipes eficazes. Como fazer esse processo de formar equipes eficazes? Contexto adequado, recursos adequados, liderança eficaz, clima de confiança, avaliação de desempenho e sistema de recompensas, tá? Projeto de trabalho, nessa eficácia da equipe. Autonomia, oportunidade de desempenho, identidade das tarefas, significância das tarefas, na questão do processo, um propósito comum, metas específicas, eficiência de equipe, níveis de conflito, folga social. Composição, nós temos habilidades de membros, personalidade e flexibilidade, distribuição de papéis e responsabilidade, diversidade, tamanho da equipe,